Fala pessoal, eu sou o Jackson e você está no Mapa do Capital. Hoje vamos falar sobre juros. E o que são juros? Vamos lá. Imagine que você empresta seu carro para um amigo. Aí ele devolve com um tanque cheio de gasolina. Essa gasolina é o juro. É a recompensa que você recebe por emprestar algo. No mundo financeiro, o carro é o dinheiro e a gasolina são os juros que você ganha ao investir ou que paga ao tomar um dinheiro emprestado. Então, isso seria basicamente juros. Acabou o vídeo, valeu. Brincadeira. Vamos falar um pouco mais sobre juros. Vamos falar sobre a taxa de juros. É como o preço, ela varia de acordo com a oferta e a demanda. Quando muita gente quer dinheiro emprestado, o preço sobe. Quando tem muito dinheiro sobrando, o preço cai. Então, isso é a taxa de juros. E quem que sobe e quem que baixa a taxa de juros? O responsável por isso é o Banco Central. Ele é como o maestro de uma orquestra. Ele conduz a economia, ajustando os juros para controlar a inflação e estimular o crescimento. Quando ele aumenta os juros, é como se ele dissesse: calma lá, pessoal, vamos devagar. E quando ele diminui, é como se dissesse: vamos acelerar a economia. O Copom é como o conselho de diretores de uma empresa. É lá que os membros do Banco Central se reúnem para decidir se aumentam, diminuem ou mantêm a taxa Selic. É como uma grande reunião de família, mas em vez de discutir sobre o almoço de domingo, eles discutem sobre a economia do país. A Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira. É como a nota musical fundamental de uma música. Todas as outras taxas de juro se baseiam nela. Quando a Selic sobe, as outras taxas tendem a subir também e vice-versa. O IPCA é como um termômetro que mede a temperatura da economia. Ele mostra quanto os preços dos produtos e serviços estão aumentando em média. Se o IPCA está alto, significa que a inflação está alta. O CDI é como o ponto de referência para os investimentos do Brasil. A maioria dos investimentos de renda fixa tem sua rentabilidade atrelada ao CDI. Quanto maior o CDI, maior a rentabilidade desses investimentos. E ele segue a nossa taxa central, que seria a taxa de juros, que vem da inflação, que vai falar se ela vai subir ou se ela vai mexer. E a inflação? A inflação é aquele vilão que faz seus reais valerem menos a cada dia. É como se você tivesse uma barra de chocolate que derrete aos poucos. Cada vez que você vai comprar algo, precisa de mais dinheiro para levar a mesma quantidade. Os juros compostos são como uma bola de neve que rola cada vez mais rápido, a cada período. Os juros são calculados sobre o montante anterior, fazendo com que o seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo. Ou seja, se você tem R$ 10 e os juros em cima do montante, ele vai ser em cima de R$ 10. E aí, se esses juros te deu um retorno de R$ 1, agora você tem R$ 11. Então amanhã o seu juro vai ser em cima de R$ 11. E depois de amanhã vai ser em cima dos R$ 11 mais os juros do outro dia. Vamos supor que seja 12,10. E aí vai crescendo e crescendo e crescendo. Coisa linda. Os juros compostos são lindos. Quando estão a nosso favor, né? Tipo, uma dívida de juros compostos
Meu Deus do céu. Quando os juros estão lá em cima, a gente pensa duas vezes antes de comprar aquele celular novo ou aquele carro. Afinal, as prestações ficam mais caras. É como se a economia entrasse em modo economizar. Quando os juros estão baixinhos, a gente se sente mais encorajado a gastar. As prestações ficam mais leves e a gente se anima a comprar aquela reforma para casa ou aquele carro que sempre sonhou. A dívida é como um monstro que cresce quando alimentado com juros. Quanto mais você demora para pagar, maior fica a bola de neve. Por isso é importante tomar cuidado com o cartão de crédito e cheque especial. Se você está endividado, não desanime. É possível negociar a dívida com os credores. Ao renegociar, você pode conseguir juros menores e prazos mais longos para pagar. As empresas também são afetadas pelas taxas de juros. Quando os juros estão altos, elas investem menos e diminuem funcionários. Já quando os juros estão baixos, elas investem mais e contratam mais pessoas. O governo, através do Banco Central, tem um papel fundamental na definição da taxa de juros. Ele utiliza essa ferramenta para controlar a inflação, estimular o crescimento econômico e promover os empregos. A política monetária é como o termômetro da economia. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta os juros para esfriar a economia. Quando a inflação está baixa, ele diminui os juros para aquecê-la. As taxas de juros podem aumentar a desigualdade social, pois as pessoas mais pobres são as mais afetadas pelos altos juros, já que elas têm mais dificuldade para pagar as suas dívidas. Então ela pode ser um vilão, dependendo da sua classe social, um vilão muito traiçoeiro. Entender como os juros funcionam é fundamental para tomar decisões financeiras mais consistentes e evitar cair em armadilha. Ou seja, se o seu poder de compra é baixo, evite parcelar ou adquirir dívidas. Não que isso seja a solução de todos os problemas ou a coisa mais fácil do mundo. Mas quanto menor a sua classe social e mais dívidas você acumular, numa época de alta de juros como estamos hoje, mais afetado você será. Ninguém tem uma bola de cristal para prever o futuro da taxa de juros, mas o que sabemos é elas continuarão a influenciar nossas vidas e a economia como um todo. A taxa de juros influencia diretamente o valor do dólar quando os juros no Brasil está alto em relação aos Estados Unidos. O dólar tende a se valorizar, tornando as importações mais caras e as exportações mais baratas. É como se o dólar fosse um imã para o nosso dinheiro. Complicado. A crise de 2008 mostrou como as taxas de juros podem ter um impacto global. A redução drástica das taxas de juros nos Estados Unidos foi uma das medidas tomadas para tentar conter a crise, mas nem sempre a solução é simples, pois tem muita coisa em jogo, além de só o valor do dinheiro ou quanto de juros a gente pode acumular. Temos a relação ao emprego, à saúde das empresas, ao crescimento econômico do país. Então, a taxa de juros pode ajudar, mas ela não é a solução de todos os problemas. Os países emergentes, como o Brasil, são mais vulneráveis às oscilações das taxas de juros internacionais. Quando os juros nos países desenvolvidos aumentam, o capital tende a sair dos países emergentes, buscando retornos maiores. Ou seja, os estrangeiros colocam dinheiro no nosso país justamente por conta da nossa alta taxa de juros, buscando uma valorização do dinheiro. Só que o nosso país, comparado com países como os Estados Unidos, países da Europa, oferece mais risco. Então, se outros países oferecerem taxas de juros agradáveis, ou seja,
taxas de juros mais altas, os investidores podem preferir investir o dinheiro lá por questão de segurança. Por isso que a nossa taxa de juros sobe tanto. Então, não é só um controle da inflação, mas uma forma de captar recursos financeiros para o país também. O surgimento das criptomoedas pode desafiar o sistema financeiro tradicional e a forma como os bancos centrais controlam as taxas de juros. É um tema complexo e que ainda está em evolução. Daquela ainda não sei explicar direito. Em alguns países, as taxas de juros já chegaram a ser negativas. Isso significa que os bancos pagam para guardar o dinheiro dos clientes. Uma ideia estranha, não é? Mas em momentos de crise, tudo é possível. Não é o caso do Brasil. Não consigo imaginar um futuro próximo onde nossa taxa de juros esteja negativa. A taxa de juros também pode ser utilizada para incentivar investimento em projetos sustentáveis. Ao oferecer taxas de juros mais baixas para esses projetos, o governo pode estimular a economia verde. Para tomar decisões financeiras mais inteligentes, é fundamental acompanhar as notícias sobre a economia e os movimentos da taxa de juros. Afinal, as suas decisões hoje podem impactar o seu futuro financeiro. Se você tem dúvidas sobre investimentos ou sobre como a taxa de juros pode te afetar, não hesite em procurar um profissional especializado. Ele poderá te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu perfil. O planejamento financeiro é fundamental para alcançar seus objetivos. Ao entender como as taxas de juros funcionam, você poderá tomar decisões mais consistentes e construir um futuro mais seguro. Como assim? Eu só ganho um salário mínimo? O meu dinheiro não dá nem para as compras do mês. Se você tem ideia de fazer compras de coisas como carros, eletrodomésticos, viagens, casa, fique muito atento às taxas de juros que podem ser oferecidas. Entenda como elas funcionam para tomar a decisão que menos te prejudicará. A gente está o tempo todo sendo influenciados por ela. Então, se a gente ignorar a existência delas, a gente pode tomar prejuízo. Agora, se a gente entender como elas funcionam, podemos fazer escolhas melhores. É isso. As taxas de juros estão presentes em todas as nossas decisões financeiras, desde a compra do seu carro à escolha de um investimento. Por isso é fundamental entender como elas funcionam. Esse é o poder das taxas de juros. Quanto mais você sabe sobre taxa de juros, mais preparado você estará para tomar decisões financeiras inteligentes e alcançar seus objetivos. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude-os a entender melhor esse mundo das finanças e tomarem menos decisões prejudiciais. Fico por aqui. Valeu para quem chegou no final do vídeo junto comigo e até a próxima.